Alô, meu povo! Bem-vindos a mais um episódio desse podcast que tinha tudo para ser o pior podcast da sua vida, mas não é, devido ao brilhantismo desses convidados maravilhosos que aceitam humildemente esse convite. De antemão, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Lucas. E antes de apresentá-lo, vocês vão ver o currículo do homem, viu? Eu tive que resumir, porque se eu falasse tudo, eu ia ficar aqui uns 3 dias mais ou menos para falar o currículo desse cara, que é impressionante. Antes de começar esse bate-papo, eu gostaria de agradecer a DLZ, essa marca de moda masculina que vem redesenhando o estilo de todos os homens, que acreditou nesse projeto. Muito obrigado, DLZ. E a DLZ, você que é da economia, eles disponibilizaram 15% de desconto para todos os nossos telespectadores aí, ó. 15% de desconto é bom, né, professor? Bastante, opa, muito. Dá para aproveitar ou não dá? Muito mesmo. Então, para você aí que andar estiloso, aproveitem. O cupom é CAFEZINHO, com M no final, 15. Então é só entrar lá no link aqui na descrição e aproveitar esse descontaço da DLZ. Vou começar aqui falando um pouquinho. Ele é professor, pesquisador e especialista em finanças, comportamento e psicologia econômica há mais de 20 anos. Já foi professor da FGV, Unicamp e hoje atua na Unifesp e na Fundação Álvares Penteado, onde ensina e coordena a Clínica de Educação Financeira, um projeto que une emoções e dinheiro para ajudar pessoas a encontrarem equilíbrio, autonomia. Já são mais de 500 atendimentos no Brasil e no exterior, é isso mesmo? É isso aí. Bastante gente, hein? Formado pela USP, com doutorado e pós-doutorado em finanças, contabilidade e administração, ele também é pesquisador em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e está estudando ansiedade financeira em pessoas mais idosas. Autor e coautor de 23 livros e mais de 50 artigos, seu trabalho mostra que cuidar do dinheiro também é cuidar da mente. Que currículo, hein? Ah, imagina. Agora vem a parte mais importante. Ahmed Khatib. É isso aí, a pronúncia tá certa. Em árabe, fluente, inclusive. É isso mesmo? É isso mesmo. Ahmed, para nós brasileiros, que a gente sempre gosta de inventar, professor Ahmed. É isso aí. Muito bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço. Obrigado por aceitar esse convite. A sua agenda eu sei que é apertada, entre aula, pesquisa, consultoria e todo o seu trabalho magnífico que você faz. Então, tomar esse cafezinho com você é uma grande oportunidade para todos nós. Não, o prazer é todo meu. Eu acompanho o Lucas aqui há um bom tempo, adoro os episódios do cafezinho, aprendo muito, os convidados sempre brilhantes. Espero ajudar todo mundo também com alguma coisa aqui. Vai ajudar demais. Eu acho que dinheiro é uma das, ou a falta de, talvez, uma das coisas que mais afetam hoje, né, a população, o ser humano, não é? Sem dúvida nenhuma, Lucas. Eu costumo dizer que o dinheiro está presente desde o dia que você nasce até o dia que você morre. Em algumas famílias, inclusive, isso é um problemaço, né? Porque em separações, em testamentos, em heranças mal resolvidas, isso sempre traz prejuízo, sempre traz problema. Então, tá com a cabeça em dia já é um grande passo, né? Eu estudo finanças há um bom tempo, como você mencionou, agradeço a gentileza pela leitura do meu currículo, e eu tenho percebido que o problema não está nos livros, não está nas apostilas, na questão mais formal. Precisa tratar primeiro as questões emocionais. E as questões emocionais, elas sempre levam em consideração o que você vivencia hoje, com acesso fácil a informações muitas das vezes de péssima qualidade, e também a sua herança familiar, suas memórias de infância. As primeiras pessoas que te ensinaram a questão do dinheiro, a questão financeira, foram seus pais. Aí você carrega isso. Muitos pacientes da clínica acabam dizendo que, olha, eu guardo meu dinheiro na poupança. Por quê? Não, porque meu avô guardava na poupança. Claro. Mas eram outros tempos. E a pessoa fica com medo de arriscar, né, em outras modalidades, em outras opções. Então essas memórias afetivas em relação ao dinheiro são extremamente importantes, mas ao mesmo tempo perigosas, porque podem nos colocar diante de armadilhas, né, de certas convicções que nem sempre são verdadeiras. É correto dizer então, professor, que dinheiro e emoção andam juntos? Sempre, sempre. Tenho estudado também questões relacionadas a impulso, transtornos relacionados a impulso, consumo por impulso, né, como a gente costuma dizer. E boa parte das pessoas arranjam alguma desculpa para estar no shopping, gastando, fazendo compras online. Hoje é muito fácil você comprar e gastar muito dinheiro online, né? Você em 2 cliques consegue comprar e gastar muito. E quando você vai perguntar para essas pessoas por que você comprou 5 pares de tênis, 7 camisas,
As respostas são as mais variadas, Lucas. Então a primeira é, quando eu era criança e muito jovem, não tive acesso. Era uma pessoa pobre, não tinha um tênis, não tinha um celular. Hoje eu consigo. Essa é a vingança. Né? Então você se vinga de uma condição que você teve no passado para tentar dar algum sentido à sua vida, ainda que seja material. A segunda é o merecimento. Não, eu trabalho a semana inteira. Eu tenho o direito de comprar alguma coisa mais cara, de pedir uma comida mais gostosa, um pouco mais salgada e tal. Enfim, então essas questões emocionais, elas levam para uma questão financeira muito complicada muitas das vezes, porque o sujeito já não sabe mais. Ele compra, o prazer libera a dopamina é instantânea. E ele precisa renovar aquilo de tempos em tempos. Como é que ele faz isso? Gastando mais. Né? Ele não tem nem noção, né, do que está acontecendo, né? Para ele isso é o natural, não é? Isso é o natural. Eu mereço, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro. Então, quem é você para falar que eu não tenho esse direito? Eu hoje já não, graças a Deus, né? Mas aconteceu comigo. Eu venho de eu nasci no interior, onde nós tínhamos tudo, né, uma fartura absurda. Interior tem aquela coisa, né, que você troca, tem um escambo, ainda existe o escambo no interior, né? Todos se conhecem. O escambo, para quem não sabe, o escambo é como antigamente, né, funcionava, né, era troca ali de produtos. Às vezes eu sou um produtor de feijão, outro é um produtor de milho, então você trocava, né, era como as pessoas, a economia fluía naqueles tempos. E hoje, até hoje, o interior tem um pouco disso, né, do escambo. E então a gente foi acostumado com isso, uma cidadezinha pacata, gostosa. Depois viemos para São Paulo. Eu fui morar numa comunidade. Já era diferente a realidade, embora nunca tenha faltado absolutamente nada. Meus pais incríveis, mas era outra história, era outra coisa. Outro contexto Quando eu cultural. comecei a ganhar meu dinheirinho, professor, primeira coisa que eu fiz, um carro. É isso. Eu merecia, afinal de contas eu andava 10 anos de ônibus, metrô. Aí melhorou mais um pouquinho, o que eu fui fazer? Fui trocar de carro. Isso aí. Aí quando deu uma melhorada, fui comprar uma moto. Então a gente vai entrando nesse looping sem se dar conta, cara. Sem se dar conta. E tem questões muito interessantes na psicologia. A gente não se dá conta e a gente evita, que é o que a gente chama de evitação. Então, por exemplo, gastei muito esse mês. Bom, não quero nem olhar a fatura do cartão de crédito. Isso se chama evitação ao dinheiro na psicologia. Então você evita olhar. Por que é tão difícil de falar sobre dinheiro? Porque dinheiro é uma coisa muito complicada de se falar. As pessoas ainda não têm essa cultura. Eu vejo muito na clínica os casais. A gente inaugurou no começo desse ano a terapia financeira para casais. Então Isso é legal você falar até, né, o atendimento é gratuito, né? Gratuito. A gente tem uma clínica de educação financeira vinculada à Universidade Federal de São Paulo, um projeto social, um projeto de extensão, cadastrado, registrado, e os atendimentos são feitos por mim, pessoalmente. Né? Os meus alunos são os alunos residentes, que eu costumo dizer. Já me registrei, viu? Boa. Na clínica a gente atende as pessoas como se fossem pacientes, a gente tenta traçar um diagnóstico inicial na primeira consulta e a gente tem retornos para acompanhar o desenvolvimento de algumas ações que a gente tenta colocar. Claro que muitas das vezes a gente se vê diante de problemas muito graves e contemporâneos. Por exemplo, jogos e vícios em bets. Né, o que a gente costuma dizer na psicologia que são os jogos problemáticos, né, ou jogos patológicos. Esses jogos levam a uma dependência, às vezes química. A pessoa vai lá, começa a se drogar, começa a fumar, começa a beber. Então vai levando a uma deterioração da saúde humana muito grave. Nesses casos a gente faz a gente indica esses pacientes para atendimentos mais sérios, na psiquiatria, né, com clínicas já consagradas que também fazem atendimentos gratuitos, né, que tratam desses vícios. Então na clínica, na terapia de casais, por exemplo, Lucas, é muito interessante porque eu costumo dizer, traga o seu marido aqui, traga a sua esposa aqui pra gente lavar roupa suja. Eu sou o juiz imparcial, ninguém vai te julgar, ninguém grava as consultas, a gente garante sigilo absoluto, não tem print de tela publicando em rede social, é um atendimento clínico. E a gente escuta de tudo, né? Então, de onde veio essa ideia? Veio de várias pessoas que chegavam para mim no atendimento individual e falavam, ó, é o seguinte, eu vou te falar uma coisa aqui, professor, que eu nunca falei pro meu marido, que eu tô casado há 30 anos, e vice-versa. E eu comecei a pensar, mas por que nunca conversaram antes? E quem mais me procura hoje são namorados, que falam, não, é melhor a gente começar certo, falar sobre dinheiro. Muitas das vezes, Lucas, o homem tem vergonha de falar que ganha menos do que a mulher. Muitas das vezes o homem, para conquistar uma mulher, fala que tem mais, né, do que tem. E são dívidas. Muitas vezes tem dívidas que acabam não sendo esclarecidas no início do relacionamento e que, quando são descobertas, levam ao fim. Estatísticas mostram que 1/3 dos divórcios no Brasil
acontecem, né, por conta do dinheiro, dessas questões mal resolvidas. Que uma boa conversa a gente já poderia resolver, sabe? Então, e o que está por trás desse tabu? São esses traumas de infância? São tudo isso que você comentou? Traumas de infância, posicionamento social, comparação social. Então, às vezes, a gente fica preso no que Platão chamava de mito da caverna. Nossa! Então você fica preso na rede social ali, olhando só o que o algoritmo te manda. Piorou, professor, depois das redes sociais? Muito, porque o algoritmo entende qual que é a tua preferência e ele te afunda naquela preferência. Se for algo negativo, você vai consumir apenas aquilo e não vai ver a luz do sol na caverna, até alguém te resgatar. Quando o resgate acontece, a gente já está numa situação extremamente complicada, né, de vícios, de desgaste emocional, de traumas. Então o dinheiro e as emoções, eles estão ligados umbilicalmente. Antigamente se falava muito sobre dinheiro, mas de maneira particular, né, com o pai, a mãe. Eu sugiro que hoje as pessoas que estejam nos assistindo conversem desde cedo com as crianças. Muitos pais acabam não tendo essa conversa, não explicando as reais situações e cedendo às vezes pressões que os filhos colocam. Eu preciso, eu quero, eu preciso comprar aquele tênis, aquela roupa, etc. Mas eu acho que o diálogo resolve. Uma vez por semana vamos conversar sobre as finanças. A gente pega um domingo, depois do almoço. Seguinte, esse mês está um pouco difícil por conta dessa situação. Vamos abrir o jogo. Quando um casal realmente se ama, não há por que ficar escondendo, né? Um querendo mostrar que o dinheiro deveria ser apenas um caminho, né? Um instrumento, exatamente, não. Exatamente. Então a gente atende todos os casos. A gente atende pessoas que têm problemas com jogos, casais que não entendem, não conseguem conversar, pessoas idosas que não fizeram uma boa gestão do seu patrimônio ao longo da vida e hoje não sabem o que fazer com o dinheiro ou não chegaram ao patrimônio que desejavam. Aliás, foi por essa razão que eu resolvi estudar psicologia. Eu faço graduação e doutorado em psicologia para entender melhor essa condição dos idosos, né? Porque hoje a gente fala muito dos jovens. O que você quer planejar para o futuro, quanto você precisa guardar, mas existe um público negligenciado, que são os mais idosos, que eles já chegaram lá. E a gente precisa entender o que aconteceu. Se eles chegaram ao estado da arte, né, financeiramente falando, ou se tiveram percalços no meio do caminho. E no Brasil em especial, não só no Brasil, mas em outros países, os percalços são muitos. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista industrial, do ponto de vista fiscal. São tantas as barreiras para você conseguir guardar um pouco de dinheiro que às vezes você não consegue. E isso tá tudo certo, não tem problema nenhum, não tem receita de bolo. Começar cedo ajuda muito, mas não é o fim quando você chega e não alcança, né, o patrimônio. Então esse público é o que me interessa hoje, são os mais idosos, aqueles que estão próximos à aposentadoria. Chegou algum caso que você tem olhado assim e falado, isso é irreversível? Olha, tá muito complicado. Olha, já chegou, mas a gente conseguiu reverter depois de 7 sessões. O caso era mais ou menos o seguinte, era uma senhora que veio relatar que perdeu R$200 mil. E depois da primeira conversa, ela não quis dar muitos detalhes, disse que era uma dívida e tal. Depois de um certo grau de intimidade, onde ela ganhou confiança para expor os seus problemas comigo, com os meus alunos, ela explicou, olha, eu perdi R$200 mil porque meu filho pegou parte do meu patrimônio, meu carro, aplicação financeira, um pequeno terreno que eu tinha, falsificou os documentos e vendeu essas coisas. O próprio filho, para jogar em bets. Né? E ela disse, o que eu faço? Ele me roubou, né? Eu não tenho onde morar, né? Foi mais ou menos essa a situação. Bom, depois de um tempo ela deu lá o nome de uma pessoa que poderia ser um parente em potencial, eu coloquei os meus alunos para procurarem, eles são muito bons nas redes sociais, acharam lá uma irmã que morava no interior de São Paulo e a gente conseguiu levá-la até essa casa e ela mora lá, conseguiu se restabelecer, mas isso levou 7 sessões de conversa. A questão não era nem do dinheiro mais, era de um resgate, né, de um ambiente que não era mais dela, né, e que a gente precisava resolver. Veja, a nossa clínica de educação financeira tem um propósito de tentar resolver questões do dinheiro por meio de uma recombinação cognitiva, mental, cerebral, que seja. Mas às vezes acontecem casos desse cotidiano, em que a gente vê a situação e precisa resolver. Outro caso curioso, muito reversível, não irreversível, de uma senhora que tinha 2 cachorros cardiopatas. Né? E aí ela falou, olha, eu gasto metade da minha aposentadoria com remédios, né, indo no hospital. Eu falei, mas qual hospital que você vai? Que remédio que você compra? Onde é que você compra essas coisas? Ah, eu compro num pet shop tal, super caro. Ah, eu vou no hospital tal, super caro. Eu falei, não, você pode ir no hospital universitário,
Você pode comprar uma farmácia maravilhoso. popular. E a gente foi recombinando esse tipo, porque às vezes a pessoa não sabe, ela só precisa de uma ajuda. E muitas das pessoas idosas acabam sendo abandonadas pelos filhos, pelos netos, uma palavra amiga, sabe, olha, você... Um cuidado. Exato. Né? E na universidade eles se sentem muito confortáveis em contar conosco, por isso que eu faço questão de fazer todos os atendimentos, para eles perceberem que não é um simples projeto de extensão, a gente está lá para ajudar, a gente não cobra nada por isso. Talvez seja o único projeto de extensão verdadeiramente gratuito do país em termos de universidade, em termos de propósito, né? A gente faz de bom grado aquilo. E a gente tem tido muito sucesso. É um baita de um projeto. Infelizmente, eu trabalho na área da saúde, quer dizer, trabalhei muito tempo. Hoje ainda atendo algumas pessoas e é triste quando vê, né, que o desejo de mudar só vem quando a água bate na bunda, né? Exatamente, é isso. Essas pessoas mais idosas, não necessariamente é esse tipo de perfil. Talvez elas chegam nesse nível porque não sabem, porque não conhecem, não sabem. por o filho, nesse caso, né, que roubou. Exato. E aí se sentem com vergonha, né, de pedir ajuda. Com vergonha. Mas a gente também tem casos, Lucas, muito interessantes, né? Então, e aí vem a questão da emoção, né? Eu atendi uma senhora, né, que mora no interior de São Paulo, e ela dizia o seguinte: olha, me separei, né, tenho boas condições financeiras, só que eu resolvi comprar um carro. E eu pago, sei lá, uma parcela desse carro que representa aí 40% dos meus rendimentos. E aí eu perguntei, mas por que você comprou um carro? Por que você usa o carro para quê exatamente? Ela falou, não, professor, eu não uso o carro. Levo minha mãe, vez e outra, no supermercado, ela mora na cidade vizinha, mas eu comprei o carro porque durante 40 anos o meu marido dirigia. E eu falei, agora é a hora de eu ter meu próprio automóvel, mesmo não tendo utilidade alguma. Quer dizer, então, e a gente foi conversando, ela trocou de carro, um carro muito caro para os padrões dela, até mesmo para os padrões dela. E aí ela comprou um carro usado e tal, que atende às expectativas e conseguiu guardar lá o dinheiro. Então, às vezes é uma conversa, às vezes as pessoas elas vão pisando em ovos. O que esse cara tem para falar? Não, eu já sei. Porque ele vai falar que é uma obviedade, mas eu comprei ali um determinado investimento que me prometeram mundos e fundos, e a gente vai esmiuçar aquilo, na verdade, uma grande enrascada. Falando sobre carro, na sua opinião de especialista, consórcio ou financiamento? Olha, depende muito, né? Eu não gosto de nenhuma das duas opções, né? Se puder aguardar um pouco, dar uma boa parcela, né? Uma boa entrada, né? Ou até mesmo comprar à vista, seria o melhor dos mundos, né? Consórcio depende de sorteio, né? Você tem que ser contemplado, né? Para ganhar a carta de crédito. Financiamento tem a questão da taxa de juros. Tá, né? Altíssima, né? Eu estudo o comportamento da taxa de juros há um bom par de anos e vejo que tudo é muito caro. Né? O financiamento é muito caro. Então, assim, eu não gosto de nenhuma das duas. A menos destruidora de capital é o consórcio, mas depende do sorteio. Né? Mas, assim, é muito fácil a gente falar isso. Né? Depende muito de onde a pessoa mora, se ela vai fazer utilidade, né, se ela tem acesso a um bom transporte público. Se você fizesse essa pergunta para mim em Londres, nenhum dos dois. Transporte público. Claro. Eu não preciso de carro. E se precisar de carro, carro compartilhado, que já existe lá desde 2012. Então você passa ali o cartão de crédito no carro que tiver à disposição, usa, vai até um certo ponto. Que hoje aqui tem também. Mas demorou muito tempo para chegar. Demorou. E a gente tem uma questão cultural, porque o receio desse tipo de investidor, de colocar um carro compartilhado aqui nas ruas, é o roubo. Não sei se você lembra, mas a gente teve os episódios das bicicletas, das patinetes. Sim. E mesmo sendo peças únicas, dava um jeito de roubá-las e colocar em outras bicicletas. Quer dizer, verdade. Imagina carro. Então, assim, o ideal seria que a gente tivesse transporte público para todos, com amplo acesso, né? A gente ainda precisa investir mais. O ideal é que não houvesse roubo também. Que não houvesse roubo. Esse seria o melhor. Exatamente. Professor, eu vejo, a gente falou sobre rede social e eu até caí um pouco nessa armadilha de comparação, sabe? Eu voltando do exterior depois de muito tempo, eu vi algumas pessoas da minha época, né, do meu meio, da moda, se dando bem, fazendo umas coisas erradas. Eu falei, será que eu preciso fazer isso? Claro. Por que para ele dá certo e para mim não? Enfim, essas, né, questões que a gente vive e às vezes não entende. Mas falando sobre rede social, eu vejo muito pseudos especialistas hoje afirmando que homem tem que ser provedor, homem tem que pagar, é a parte do homem, isso é coisa do homem.
isso é histórico, segundo a Bíblia a mulher tem que ser submissa e o homem é o que tem que prover. Eu vejo isso um discurso muito perigoso, porque você já, na minha humilde opinião, né, submete a mulher você minimiza a capacidade da mulher, né? Você já coloca ela num estado onde ela não é capaz de prover também, ou de crescer, ou de ganhar, ou de produzir os seus próprios frutos, né? As suas próprias finanças, e coloca uma pressão muito grande nos homens, né? Com esse patriarcado, com essa obrigatoriedade. Então eu vejo muitos casais jovens que acaba acontecendo o que você falou, que o homem ele se sente ali na obrigação de prover, então às vezes ele não tem, mas ele precisa fazer. Claro. Qual que é a sua opinião sobre isso, professor? O que você acha? Olha, é outro contexto, né? Hoje as mulheres têm posições importantes no mercado, na academia, nas universidades, têm destaques, né, relevantes, né? Eu acho que assim, tudo depende do que se combinou num relacionamento, não tem regra. E eu penso um pouco diferente, né? Eu tenho uma experiência pessoal bastante diferente, né? Eu perdi meu pai muito cedo, meu pai era provedor em casa, perdi meu pai com 5 anos, minha mãe, ao invés de procurar outro casamento, foi comprar roupa e vender roupa, de porta em porta. Quer dizer, e veio de uma família patriarcal, árabe, né? Onde o marido era o provedor. Né? Então eu fui condicionado a isso, né? A entender que mulheres e homens são iguais. Né? E esse é um problema, sabe, Lucas? Porque as pessoas acabam pegando esses trechos, ou falsas interpretações bíblicas, fora de contexto. A Bíblia foi escrita há 2000 anos. Claro. O Alcorão dos muçulmanos do século VII. Ali o contexto era de guerra, o contexto era de defesa. Não dá pra você falar, não, vamos pegar aquilo e seguir 1400 anos depois, ou 2000 anos depois. O mundo mudou. As pessoas mudaram, as condições climáticas, ambientais mudaram, e a sociedade também mudou. Se a gente ficar nessa condição de que eu tenho que seguir o que foi escrito há 2000 anos atrás, por mais que eu respeite, né? Por mais que eu respeite as religiões, por mais que eu entenda que existem trechos ali que devem ser seguidos, né? A gente não vai sair dessa condição. E o homem vai sentir preso nessa necessidade de prover, mesmo não tendo condições. E aí ele pode se enrascar. Né, ele pode ter problemas aí psicológicos, né, ele pode ter problemas de irritabilidade, de bebidas, né, como tradicionalmente a psiquiatria explica. Sim, né? Eu conheço vários casais que tiveram problemas justamente porque não conversavam. Não conversavam. E eu acho assim, eu acho sensacional quando uma mulher se destaca mais do que um homem. Claro. Eu acho que isso é importante. Eu quero um maior exemplo que... nós temos um maior exemplo aqui. Claro, duas mulheres fantásticas que a gente... Se a gente pega os anos 70 no Brasil, a mulher não podia votar. Quer dizer, então vamos manter isso aí, a mulher não pode votar. Eu estudei profundamente a questão da educação financeira nas escolas brasileiras, né, desde o início. Nos anos 60 e 70... educação econômica ou educação doméstica constava em lei. E só poderia cursar essa disciplina mulheres. Porque economia doméstica é para mulher. O homem não podia estudar isso daí, até porque ele era o provedor, ele já conhecia tudo. Então a questão da economia em casa estava em lei. Na matriz curricular das crianças, a economia doméstica, além de outras, na minha opinião, coisas absurdas, né? Tricô, não sei o que, cozinha e tal. Então, você cozinha, que eu sei, né? Cozinha muito bem, e assim, tá tudo certo, qual que é o problema? Então, eu acho que tudo depende, tudo depende do relacionamento, da maturidade das pessoas, da condição financeira das pessoas. Não há problema nenhum numa mulher ganhar mais do que o homem. Os homens têm que entender isso. Claro. Não há problema nenhum. Não é vergonha a mulher pagar uma conta quando possível for. Quando o homem não tiver condições. E quando ele tiver condições, que faça com agrado, tá tudo certo. Sim. Então eu também compartilho isso, porque eu vejo muitos vídeos dizendo que a doutrina é essa. Que o homem tem que ser assim, que tá difícil, porque o homem não é assim, assado, as mulheres esperam. Não. Pergunta pras mulheres o que elas esperam. Elas esperam crescer, se desenvolver, estudar. Isso. Sabe que eu tenho uma amiga, professor, uma amiga querida, inteligente, me surpreendeu a maneira dela pensar e o que ela falou nesse momento. A gente estava conversando, ela comentou que conheceu um rapaz incrível, que era gentil, que era sensível, mas que ao mesmo tempo ele era cuidadoso, ele era forte, ele tinha uma integridade, assim, um caráter que poucas vezes ela havia visto. Eu falei, nossa, você conheceu o amor da sua vida, a gente começou a conversar, que legal, tal, e como tá indo? Não, maravilhoso.
uns 3 dias depois, eu perguntei aí, Renata, o nome dela, um beijo inclusive aí pra Renata. Olha eu expondo aqui, hein, Rê? Mas enfim, ninguém te conhece, tá tudo certo. Falei, ei, Rê, o que aconteceu? Como que foi? Né? Ai, Lucas, o pastor da minha igreja, eu comentei com ele a situação financeira do menino, e ele achou melhor eu colocar um ponto final, porque ele não tem capacidade de prover. Eu achei isso de uma indelicadeza, eu achei isso tão profundo, achei tão, sabe, de que o detalhe, você não sabe a história daquela pessoa, você não sabe não é, o quanto o que ele sofreu para chegar até ali, você não sabe, às vezes a condição financeira dele é momentânea, dinheiro a gente ganha, caráter, integridade, honestidade, são valores muito mais valiosos do que financeiro, né? Muito. E ela terminou com ele. Depois eu fui conversar com ela. Falei, cara, olha a pessoa que você perdeu por um detalhe. E você é uma pessoa super inteligente, trabalhadora. O quanto você poderia agregar na vida dele e crescerem juntos. Claro. Se isso é importante para você. Assim, eu respeito quem pensa diferente e tal. A gente tem que trabalhar com a diversidade. Claro. Mas não existe uma condição única. Não. Você tem que ser provedor, ganhar mais que a mulher tem que ser submissa, e esse é o modus operandi, né? O script ideal para um relacionamento. Tudo depende. No Brasil pode ser assim, no Japão é diferente, na Arábia Saudita é outro contexto, né? Onde mulher por muito tempo não poderia trabalhar, em hipótese nenhuma. Tá? E ainda existem, né, regiões ali no Oriente Médio onde você não pode trabalhar, e tá tudo certo. Então as culturas são diferentes. Eu torço mesmo para que as pessoas se desenvolvam, né, e cresçam e sejam melhores a cada dia que passa. E uma relação é isso, é uma construção diária. Com certeza. E claro que envolve dinheiro, que envolve questões, o dinheiro sempre vai estar presente, porque é o dinheiro que vai te proporcionar um conforto, uma tranquilidade. Né? Como eu disse, eu estudo ansiedade financeira e muitas pessoas relatam insônia, irritabilidade, dores de cabeça, dores no corpo em geral, que são sintomas de ansiedade que podem virar depressão, inclusive. Com certeza. Relacionados a dinheiro. Então as condições são essas. Eu tenho dinheiro, o dinheiro está guardado e me sinto seguro. Eu não tenho dinheiro, eu preciso daquele dinheiro, mas eu não sei por quê. Então essa é a condição que foi criada e é uma armadilha. A gente conhece pessoas muito simples que vivem no interior, uma agricultura de subsistência, e que ganham lá um trocado só para comprar uma coisa extremamente feliz, né? Extremamente feliz, né? Extremamente feliz. Ah, mas elas não têm acesso ao que a vida pode proporcionar, mas será? Como a gente estava brincando, né? Eu conheço muitos pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro. Exato, né? Exato. E felicidade, eu costumo dizer que, inclusive, que existem pesquisas, eu mesmo tenho alguns artigos publicados em revistas sobre isso, que eu costumo questionar, né? Será que dinheiro traz felicidade ou felicidade traz dinheiro? Eu acho que a felicidade... É uma boa reflexão. Eu acho que a felicidade, né, diária, né, essas preocupações com o dia a dia já são suficientemente grandes do que preocupações de redes sociais. Né? E a comparação ela é inevitável, mas muitas das vezes perigosa. Né? Eu tenho muito medo, sabe, do que está acontecendo aí. Eu acho que nós somos um dos países que mais consumimos. Muito. Né? O mercado super disputado pelas empresas de tecnologia. Eu fico super assustado com tudo isso. Professor, se a gente pudesse resumir o que é ansiedade financeira e como ela se manifesta nas pessoas, especialmente nas pessoas mais velhas, nas pessoas mais idosas. Claro. Ansiedade financeira, ela não existe ainda um termo consolidado, nem na psicologia, nem na economia. Mas se a gente fizer a interface entre pesquisas internacionais que tratam desse tema, e que muitas das vezes tratam como sinônimos, né? Depressão financeira, tensão financeira, dificuldade financeira, mas ansiedade financeira é uma condição patológica, clínica, que leva a pessoa a ter preocupações, a ter consequências físicas, neurológicas, corporais, né, relacionadas à ausência de condições que ela acha que é ideal. Então, por exemplo, o sujeito de mais idade chega ali aos 65 anos, ele quer ter uma vida estável, quer pegar sua aposentadoria, o patrimônio que guardou e ter uma vida confortável. Quando ele não chega nesse patrimônio desejado, que é mutável, eu ganhei 100, eu quero 200, eu ganhei 200, eu quero 1.000, eu ganhei 1.000, eu quero 10.000. Quando ele não chega nesse estado da arte, ele se frustra. E essa frustração é uma porta escancarada para problemas neurológicos, para problemas psicológicos, para problemas psiquiátricos, né? Porque ele se sente frustrado de ter dedicado tanto tempo da vida a um trabalho, ou vários trabalhos,
e chegar a um certo momento que não pode desfrutar. Precisa trabalhar, às vezes precisa esticar um pouco mais a aposentadoria. Ou, às vezes, os filhos e netos não responderam adequadamente à educação que foi dada e acabam sendo beneficiários, né, desse aposentado. Né? Então, é uma condição ainda pouco estudada, mas que, para as pessoas que estão nos escutando e nos vendo, se manifesta da seguinte forma: eu vou dormir, mas eu tenho uma conta para pagar amanhã, eu não consigo dormir, eu fico ansioso, começa a bater mais forte meu coração. E a gente costuma rodar esse tipo de pesquisa. Quando você pensa na conta do dia 5 que você vai pagar, o que você sente? Medo, desespero, angústia, sacanagem, pô, vou pegar todo o meu dinheiro para pagar a conta, os boletos, injustiça. Né? Injustiça, eu ganho pouco, eu não vou pagar. Enfim, essas condições no longo prazo acabam te levando a problemas. Problemas de irritabilidade, como eu disse, problemas de sociabilidade. Quando a gente socializa com outras pessoas, isso pode ter consequências, né? Você fica com vergonha às vezes, né? Eu não vou sair para um jantar porque eu não tenho dinheiro. Tá? Então você se isola, né? O isolamento social é uma consequência da ansiedade financeira também. As pessoas têm vergonha de pedir ajuda às vezes. É verdade. Eu confesso que eu já sofri. Depois eu perdi uma quantidade, né, bem elevada devido a um mau investimento, enfim. E sofri, cara, sofri bastante. Sofri com essa pressão de... Pô, eu vim de baixo, eu conquistei muito mais do que imaginava. É isso. E aí você perder, vem aquele sentimento de injustiça. O que eu vou fazer agora? Você se sente perdido. Graças a Deus, pouco a pouco foi passando. Hoje eu já me sinto bem melhor. Eu vejo que muitas pessoas, elas sabem o que deveriam fazer com o dinheiro, mas não faz. O que explica, professor, a distância entre saber e agir? Perfeito. Olha, na prática a teoria é outra. É isso que eu costumo dizer. Então, por exemplo, você que já jogou futebol, né? Eu que jogo tênis. A gente pegou algum livro para estudar a teoria fundamental do futebol antes de pegar uma bola e chutá-la ao gol? Não. A gente já pegou um livro sobre a história do tênis no mundo antes de pegar uma raquete? Não. A gente foi jogar. Então a prática ela é muito diferente da teoria. Então quando a gente pega uma teoria, né, e aí as pesquisas infelizmente acabam indo para um lado muito ortodoxo da coisa, muito complicado, com uma linguagem muito difícil, a gente começa a perceber que o mundo deveria ser perfeito, mas não é. Né? Os estudos, né, acadêmicos, eles trabalham com amostras, que muitas das vezes são pequenas amostras de uma população muito grande. Então o que explica esse distanciamento é entender qual é a função do dinheiro. O dinheiro serve para quê, afinal? Bom, o dinheiro serve para dar um conforto para mim, para minha família. Serve para eu me sentir melhor em relação ao meu vizinho. Opa, peraí. Não é a função do dinheiro de colocar um carro melhor no teu jardim em relação ao teu vizinho para você mostrar que você está melhor do que ele. Essa é uma armadilha. E aí entram as questões emocionais. Então, é o famoso comprar o que você não precisa para agradar quem você não conhece? Exatamente. Então é isso. Perfeito, Lucas, é isso. A gente quer mostrar pro outro que a gente tá bem. Então, eu atendo muitas pessoas que falam o seguinte: mas eu tinha que comprar um carro para mostrar pra minha família que eu cresci na vida. Pra eles me respeitarem pelo relógio que eu uso, pelo carro que eu dirijo, pela casa onde eu moro. Quando eu estava trabalhando com investimento, a primeira coisa que me falaram: Lucas, agora você precisa de um carro bom, porque se você trabalha com investimento, você precisa mostrar que você é bem sucedido. Bom, a gente tem vários exemplos aqui no Brasil e no exterior. 2 deles merecem destaque. O Warren Buffett, o maior investidor do mundo, mora na mesma casa há 50 anos. Um carro antigo. E o Luiz Barsi aqui, em São Paulo, fui professor inclusive da Luíse Barsi, a filha dele. E assim, são pessoas que não ostentam, moram na mesma casa, têm as mesmas condições, não falta absolutamente nada para eles. O dinheiro para eles não é algo necessário para sobrevivência, para comparação. Não é isso. Eles entenderam a função do dinheiro. As pessoas que mais mostram são as que menos têm, na minha opinião. Com certeza. Então, é o posicionamento nas redes sociais. Eu preciso mostrar, eu preciso ostentar. Infelizmente, no Brasil tem sido um câncer, né? A gente percebe isso em casas de aposta, em jogos, né, online, né, como jogos do Tigrinho, que sempre saem nas páginas policiais. O fulano postou uma foto em Dubai, uma Ferrari, foi preso nesta manhã. É isso. Então, é a aparência. Infelizmente as pessoas perdem muita energia, gastam muito tempo, sendo que a única solução para isso é estudar e entender que a prática não é tão próxima à teoria. A gente tem que estar muito esperto. Conheço muitas pessoas que caíram em armadilhas financeiras, mesmo com estudo.
mesmo preparadas, porque realmente foram pegas pelo emocional. Você acha que a educação financeira tradicional falha um pouco com as pessoas? Olha, eu acho que sim. Eu estudo educação financeira desde 2004. Né? Eu comecei dando aula de educação financeira para jovens carentes em São Paulo. Começou com 15, com 10 anos, professor? Não, eu comecei tarde. Bom, eu dava aula num projeto social aqui em São Paulo, que era patrocinado por bancos, chamado Investir Vale a Pena. Né? Isso em 2004, 2005, 2006, até 2014, mais ou menos. E esse projeto social era financiado por uma ONG, que é a United Way Brasil. A United Way é uma grande organização não governamental americana, e dentro desses projetos sociais nós tínhamos o Investir Vale a Pena. E a gente dava aula de educação financeira para jovens que não sabiam fazer contas simples de matemática, que a realidade era outra. Não adianta a gente pegar um livro de educação financeira e falar, vamos apostar na bolsa. Não, a realidade dele é um aluno de 13 anos com o pai preso. Não vamos investir na bolsa, vamos comprar um tênis, uma bolsa, uma bola de futebol. Então a gente precisa ter a linguagem daquele público. Isso que eu aprendi ao longo dos anos. A educação financeira é muito importante, extremamente importante, eu defendo isso, estudo isso há muito tempo também, só que ela precisa se conectar com a linguagem de cada cidadão. Eu não posso pegar uma apostila e jogar numa escola no interior de Goiás, né? Sendo que a realidade pode ser diferente da capital aqui em São Paulo. Então isso dá muito trabalho, sabe, Lucas? Que é customizar o ensino, que é o que a gente chama de ensino sob medida. É pegar uma turma de 30 alunos, entender a realidade de cada um deles, da família deles, falar, agora eu vou preparar um curso de educação financeira para eles. Que legal isso. É isso que falta. Porque o ensino automatizado, mecânico, né, formatado ou apostilado, confunde, né? Ele é muito genérico. Eu não posso traduzir uma obra da Noruega e aplicar aqui no Brasil, que são contextos diferentes. Com certeza. Você falando sobre isso, me veio à mente o livro Psicologia Financeira. Muito importante. Que eu não lembro agora o nome dos personagens, mas tem história, né, de vários investidores que eram considerados, né, grandes investidores, grandes conhecedores, multimilionários e que acabaram perdendo tudo ao longo dos anos. E destaco a história de um cidadão que, se eu não me engano, trabalhava com limpeza, com serragaria, não lembro agora, e que quando faleceu chamou a atenção pelo tanto de dinheiro que ele havia guardado e investido muito bem, né? Que acho que ele faleceu e deixou uma herança de 8 milhões de dólares com as contas todas pagas. E a moral da história é que está muito mais ligado a comportamento do que com conhecimento. Exato, é o comportamento, exatamente, não tem receita de bolo. Claro, o instrumento é importante. Você precisa ter noção de juros simples, juros compostos, saber o que é uma aplicação financeira, identificar armadilhas financeiras. Então, como é que se identifica em 30 segundos uma armadilha financeira? Se o sujeito te promete ganhos rápidos, muito acima do que o mercado pratica. Então, por exemplo, vou te dar 5% ao mês. Pô, mas 5% ao mês é muito. Ninguém paga isso. O segundo colocado paga 1%. Já desconfie. Ganhos rápidos, rentabilidade alta, sabe, falsas promessas. Isso, em termos financeiros, a gente chama de pirâmide financeira ou esquema Ponzi. Isso acontece desde Fazenda Reunidas Boi Gordo. Nossa, vai que o Antônio Fagundes, que era o personagem da novela, o rei do gado, era o garoto propaganda do Fazenda Reunidas Boi Gordo. Ele era o influencer da época, na televisão. Todo mundo comprou as ações da Fazenda Reunidas Boi Gordo, que até hoje deve para investidores. Então, isso é muito... Sabe que quando eu voltei para o Brasil, eu vi alguns educadores financeiros. Não minha mulher, que minha mulher sempre foi impecável em relação a essas coisas. Natália, eu acho ela fantástica. Assim, a parte, a idoneidade que ela traz esses assuntos é absurdo. Mas eu vi alguns grandes, que eu não vou citar o nome, obviamente, se eu não tenho dinheiro ainda para pagar processo. Mas o que eles faziam? Eles, ali num vídeo, numa live, falaram, olha, eles abdicavam da responsabilidade, né? Eles falavam sobre uma ação, não sei, da Apple, para usar o exemplo aqui do telefone. Olha, eu vi aqui ações da Apple, a Apple é uma startup, não imaginando que a Apple é uma grande empresa ainda. A Apple aqui é uma startup de tecnologia, tá subindo. Eu acho que vai subir, eu acredito, então faz sentido eu ter um pouquinho aqui na minha carteira, mas eu não recomendo vocês a comprarem, recomendo vocês a estudarem. Só que um educador financeiro, uma pessoa influente, fala isso, que ele acredita que vai se valorizar,
que acontecia? Um monte de pessoas iam lá e compravam, dava aquele boom no mercado, ele vendia, ele sabia a hora de vender, fazia fortuna e depois as pessoas... É isso mesmo, Lucas, e isso acontece nos dias de hoje ainda. Por exemplo, eu dou aula de avaliação de empresa há muitos anos, né? Avaliar uma empresa listada na Bolsa de Valores, não é só pegar uma recomendação de alguém que falou que ela vai crescer, é entender o que ela faz. Saúde. A saúde financeira, tudo, a estrutura gestão. de capital, a dívida, quem são os donos, os acionistas, como é que é composto o conselho de administração. É estudar as demonstrações financeiras daquela companhia, para assim montar uma tese, né, de investimento. E o mais curioso é o seguinte, vamos imaginar que tem uma empresa varejista na Bolsa de Valores. Vá na loja dessa varejista. Se você entrar na loja e falar, nossa, mas essa loja é tão desorganizada, não compre a ação dessa empresa, simples assim. Né? Maravilhoso. Esse é a melhor recomendação que os maiores investidores do mundo fazem. Não, que esse senhor que deixou 8 milhões, que trabalhava de gari, ele era justamente isso. Ele passava em frente às lojas que ele falou, nossa, essa loja sempre faz diferença, os funcionários estão felizes, está tudo limpo. E é onde ele comprava, onde ele investia. Então, a gente percebe isso claramente quando visita, né, um estabelecimento comercial e fala, não, isso aqui aumentou, tem uma campanha de marketing muito grande, aliás, campanha de marketing muito intensa, prometendo rendimentos muito altos, já é um sinalete também de armadilha financeira. Mais velho do que andar. Nossa, isso é impressionante como ainda existe, né? E como a gente cai ainda, né? Tem muitas pessoas que caem. Você já atendeu mais de 500 pessoas, pelo menos. Mais de 500 pessoas nesses últimos anos. Entre esses erros, os erros que essas pessoas cometem, existe um padrão que você conseguiu observar? Impulso. Seja motivado dentro de casa por uma discussão familiar. Então, uma paciente começa a gastar no shopping porque brigou com o marido. E briga com o marido toda semana. Ou eu não consigo me controlar, falta alguma coisa. Eu tenho bastante dinheiro, mas me falta felicidade. Aciona a dopamina comprando no shopping não sei quantas bolsas. Ou um dinheiro que cai de forma inesperada. Eu não estava contando com esse dinheiro mesmo, vou gastar. Então, esse controle emocional é muito importante. Eu acho que talvez esse seja o principal segredo do sucesso ou do fracasso das pessoas. É entender por que eu preciso comprar aquilo. Eu tenho dinheiro para comprar? Tenho. Eu preciso comprar? Não necessariamente. Eu já tenho. Vai ficar guardado. Então, essa racionalidade ela é importante. Em finanças, a gente estuda muita racionalidade. O investidor ele é racional. Ele investe em empresas que dão retorno. Né? O consumidor, às vezes, compra por impulso. É isso. Então, campanhas de marketing acabam gerando gatilhos emocionais, campanhas muito bonitas. Olhar, nossa, todo mundo está usando aquele tênis, não é mesmo? Vamos comprar aquele tênis porque é o tênis do momento. Como se aquilo fosse um objeto de satisfação emocional. E é, de fato. Mas a contrapartida é o gasto excessivo. Então, eu acredito que as pessoas precisam racionalizar um pouco mais o dinheiro. O dinheiro, quando ele é gasto de maneira errada, ele se torna o seu inimigo. E eu costumo falar para alguns pacientes, né? Trate seu dinheiro em alguns momentos aí como seu inimigo, nos momentos mais de crise. Ele não quer o seu bem, ele vai pegar você, vai levar para a loja para você gastar mais do que você não tem. Então, esses anos todos, a gente percebe que o impulso é um principal fator. O segundo são discussões familiares. Tá? Com o tio, com o primo, com o esposo, com a esposa, com o namorado, com a namorada. Lucas estudou finanças, a esposa não. Então, o Lucas sabe mais que a esposa. Não necessariamente. Sim. Não necessariamente. Então, a soberba, né, e o ego, né, porque eu estudei um pouco mais do que minha namorada, meu namorado, etc e tal, faz com que a gente tenha uma miopia. E essa miopia faz com que a gente não enxergue adequadamente a necessidade do outro. Então a gente começa a brigar, né, e brigar por ego. Isso é o principal. Então um pedaço de papel transvestido de título, né, não quer dizer absolutamente nada. Nada. Eu estudei bastante, eu confesso, né, publicamente aqui, mas estudei bastante para me habilitar. Eu gosto de dar aula. Sempre gostei de dar aula. Né? Eu dou aula desde que eu tenho 9 anos de idade. Né? Já te contei essa história, posso contar aqui. É isso que eu ia pedir. Publicamente. Eu acho que o porquê que você começou a estudar tanto. Se você puder compartilhar um pouquinho da história, eu provavelmente vou até pegar uma almofada aqui, vou colocar na minha cara, porque eu não escutei a história inteira, mas só o começo eu já tive vontade de chorar.
Não, mas uma baita de uma história. eu costumo contar isso no primeiro dia de aula nas universidades, né? Então, eu publicamente nunca contei, mas faço questão de contar aqui. Bom, pelo meu nome, né, Lucas, você percebeu que eu tenho origem árabe, né? Meu pai, ele nasceu numa pequena vila chamada Magdalene, na beira do Rio Jordão, às margens do Rio Jordão, onde era Israel. Né? Só que ele teve que sair de lá, porque os ingleses chegaram e disseram, olha, muçulmanos e judeus não se falam, então cada um foi para um canto. Meu pai, sem o pai, sem a mãe, foi para a Jordânia, em Petra. Minha mãe nasceu na Síria, em Damasco, condição muito boa de vida. Meu avô era juiz em Damasco, criou lá seus 13 filhos muito bem. Se conheceram em algum momento, né, na fronteira, né, costumo brincar, da Jordânia com a Síria. Meu pai já tinha vindo para o Brasil, estabelecido aqui algumas lojas de eletrônicos no centro da cidade, na Santa Ifigênia, tá? Hoje é um reduto tradicional aí de eletrônicos, mas isso nos anos 70 ele fez, e trouxe minha mãe para cá em 1980. Né? Desembarcaram no aeroporto do Galeão, não existia o aeroporto de Guarulhos ainda. No Rio de Janeiro, de lá vieram para cá, acho que para Campinas, Viracopos, que existia aqui em São Paulo. Bom, nasci em 82, meu pai morreu em 87, né? Teve lá, ali uma insuficiência renal, e naqueles moldes de provedor, né, o meu pai acabava bancando as coisas, nunca falava sobre suas condições financeiras com a minha mãe, etc, etc. Da noite pro dia ele morreu, em 1987, isso, quando eu tinha 5 anos, e eu brinco que eu nasci em berço de ouro, mas o berço de ouro teve que ser vendido em 87 porque minha mãe não tinha onde morar. O apartamento que era nosso, simplesmente do dia para a noite não era mais nosso. As lojas do meu pai simplesmente não eram mais da minha mãe. À luz da justiça brasileira, né, minha mãe não era sequer casada com meu pai, porque elas se casaram pelas leis árabes, né, muçulmanas, né, e o casamento deles não tinha validade aqui. Enfim, até minha mãe provar, né, que eu tinha nascido aqui, fruto do matrimônio deles, etc e tal, já era muito tarde. Ela já tinha perdido absolutamente tudo. Minha mãe teve 2 caminhos: voltar para casa dos pais e me levar para Damasco, na Síria, ou ficar no Brasil numa terra sem ninguém, sem falar o português, sem conhecer ninguém. Ela não falava português? Não, falava, arrastava o espanhol, porque tinha muito contato, mas não falava, não escrevia, tinha dificuldade para ler, e não tinha ninguém, absolutamente ninguém para contar aqui no Brasil. A gente está falando de 9 mil quilômetros de distância. E um filho pequeno, eu, no Caramba. caso. E minha mãe sempre foi muito bonita, né, sempre chamou muita atenção, né, e assim, ela teve uma escolha, né, ela falou, bom, volto ou não volto para Damasco? E ela ligou pro meu avô, né, e meu avô falou, olha, fica no Brasil, porque as coisas aqui na Síria, isso em 1987, não estão muito bem. A gente viu que nos últimos anos a Síria passou por guerra civil e tudo mais, e essas outras coisas. E ela falou, tá bom, mas tá muito difícil. Eu falei, não, eu vou te mandar um dinheiro aí, talvez se você consegue se ajustar. Em 88 ele morreu, no ano seguinte. Então ela perdeu 2 pilares, o meu pai e o pai dela. Quase que em 1 ano de diferença. Uau. E aí, obviamente, na cultura árabe, né, assim como na cultura asiática, em algumas culturas, o filho mais velho acaba ficando ali com a herança, né, e administrando ali o patrimônio da família. E no caso da minha mãe, o irmão mais velho virou as costas também. Então, ela praticamente teve que se virar sozinha. E teve mais, Lucas. Minha mãe era muito boa no comércio, né, muito astuta, né, com uma boa mascate, né, comprava, vendia, tal, conseguiu se virar ali. Meu pai não tinha deixado absolutamente nada para ela, exceto um pequeno dote, porque na cultura árabe você paga um dote para a mulher, e aquele dote eram joias, né, que ela vendeu, penhorou, na verdade, resgatou algumas, perdeu quase todas, e conseguiu por um tempo me sustentar. Até que em 1989, 1990, ela começou a viajar muito. Ela ia para a Síria, onde minha avó ainda estava, e para a Espanha, onde o meu tio mais velho estava, para tentar fazer alguma coisa, intermediar em alguma empresa, etc. e tal. E me deixou sozinho aqui no colégio interno, por 2 anos, num instituto lá em Mairiporã, que ainda existe, hoje é um circuito de mountain bike, a estrutura do colégio ainda existe, mas era um colégio interno. E por 2 anos eu fiquei sozinho, dos 8 aos 10 anos, nesse colégio interno, sozinho. Na verdade, os pais deixavam ali as crianças e no final de semana iam buscá-lo. Eu não era buscado, né? Isso não gerou nenhum trauma, muito pelo contrário, gerou um senso de responsabilidade. Bom, o fato é que minha mãe voltou para o Brasil e chorando num dia, aos prantos, relatou ali que ela havia sido enganada de novo.
E eu fui alfabetizado em árabe, né, meu primeiro idioma, né, e eu conversando com a minha mãe, ela explicou assim, mas eu tô triste porque me enganaram, porque eu não sei ler. Eu falei, mas mãe, eu te ensino a ler, senta aqui. E aí eu alfabetizei minha mãe em língua portuguesa, foi a minha primeira experiência em sala de aula. Coloquei uma lousa na sala, falei, olha, tudo que eu aprender na escola a partir de agora, eu vou te ensinar. Então eu alfabetizei, ó, Aleph é A, Wahed é 1. E fui explicando para ela as coisas. E aquilo me gerou um encantamento de imediato. Mas teve uma história que me levou de fato para a educação. Foi um ano depois, eu chego do colégio, tem algumas senhoras na sala de casa e a lousa ali na frente, minha mãe falando, ensina para elas o que você me ensinou. Eu falei, mas por quê? Não, porque elas vão te pagar. E aí eu comecei a ensinar para elas e elas me pagaram com doces árabes, com brinquedos, com moedas. Para uma criança é fantástico. Claro. E eu falei, eu preciso eternizar isso. Para mim é isso. Eu quero trabalhar com isso. Eu era uma criança ainda. Então aquela foi minha primeira experiência na educação. De alguma forma, Lucas, a educação me levou para o que eu sou hoje. Né? Comecei muito cedo, a tomar gosto pela escola. Mas teve mais. Minha mãe resolveu me matricular num colégio particular em São Paulo, muito bom. Mas ela não tinha condições de me matricular ali. Ela tinha condições de pagar 2, 3 mensalidades, um colégio de freiras e tal. E ali, quando as freiras começaram a cobrar, ela falou, olha, eu não tenho mais dinheiro, mas meu filho é bom. Pede pra ele trabalhar aqui, limpar a sala, pede pra ele ser, sei lá, qualquer coisa. Não, mas minha senhora, a gente não tem bolsas aqui. Não, faz um teste. Eu vou ficar 6 meses sem pagar, e se ele não for um bom aluno, se ele não for gentil com os colegas, eu tiro ele do colégio. Virei bolsista do colégio a vida inteira. Olha só que E lá eu acabei ajudando, sendo representante de sala, ensinando os meus colegas aquilo que eles não gostavam. Então a educação ela foi permeando a minha vida e ao mesmo tempo eu ajudava minha mãe no comércio, nessas compras e vendas de mercadoria dela, sendo uma espécie de contador. Então, uma nota promissória, um cheque, uma nota fiscal, ligar para fornecedor, acompanhar com o fornecedor. Aquilo foi me moldando, me forjando e me levando para as finanças. Então, a partir dali eu decidi, eu quero trabalhar com isso, mas um dia eu quero ser professor e eu quero ensinar as pessoas da minha maneira, na universidade, com aquilo que eu mais gosto. Então, eu fui sendo levado para a educação de uma forma muito genuína, né? E não parei de estudar mais. Né? Caramba, que história. E nas universidades, Lucas, aqui, nas principais universidades, um fator necessário para você entrar em sala de aula é ter estudado, é ter doutorado. E eu brincava, bom, se é isso, se eu preciso ter uma chuteira para jogar bola, pois bem, eu vou estudar. Só que eu não parei mais, eu gostei da coisa. Então foi assim que eu fui parar na educação, foi assim que eu fui parar nas finanças, foi assim que eu fui parar na contabilidade, sendo levado pela minha vida, né, e pelas condições, porque pelas necessidades. O grande propósito da tua vida começou com uma pequena lousa dando aula para tua mãe. Uma pequena lousa, brincando e perguntando para minha mãe o que te faz chorar. É não saber ler. Eu falei, pois bem, você nunca mais vai chorar. Aos 50 anos de idade, eu falei pra minha mãe, você não precisa mais trabalhar na vida. Pronto. Foi assim que eu resolvi as questões. Que história, meu. Que maravilha. Tem coisas que a gente nem imagina, né? Quando criança, que vai viver, o que vai acontecer. Não imagina. Enfim, obrigado por compartilhar essa história com a gente. Imagina, eu que agradeço. Sua mãe tá viva ainda? Tá viva, tem 70 anos. Mora aqui no Brasil? Mora em São Paulo. Deve ter um orgulho danado. Você não precisa... parede dela estão os meus diplomas. Ela já viu alguma aula, hoje você dando aula, ela já presenciou? Minhas entrevistas na TV, em jornal, em revista. Pô, ela vai assistir esse cafezinho ou não vai? Vai assistir esse cafezinho. Como que é o nome dela? Nádia. Nádia, um beijo pra senhora. Criou um filho aqui maravilhoso. Um prazer imenso. Quero conhecê-la, viu? Ela é demais. Super jovial, super ativa. Sabe que eu sou apaixonado por comida árabe. Ela cozinha muito bem. Conhece bons restaurantes também. Olha aí, Nádia. Não tô querendo me convidar não, viu? Mas eu não sou de negar também não. Vai sim. Ela faz um cafezinho árabe também muito bom. Você falou desse cafezinho árabe. Depois eu quero provar. Eu não conheço. É muito bom também. A gente vai provar e vou falar pra vocês aí o que eu achei. Vai sim. Amed, a gente tem um quadro aqui no cafezinho que é Resgatando o Romantismo Brega no Brasil. Eu sou especialista nisso. Pois é, eu sei que você está completamente apaixonado por uma mulher incrível que eu conheço e que eu posso chamar de amiga, eu tenho o prazer de chamar de amiga, a Tati. Você gostaria de deixar algum recadinho para ela? Claro que sim. Olha, o que eu posso dizer é que eu sou um homem privilegiado, né? Por chegar onde eu cheguei, né? Por conquistar o que eu conquistei. Mas o mais importante hoje é realmente me sentir amado, né? Pela Tati. A Tati realmente é uma das coisas mais incríveis
né? Uma das pessoas mais sensacionais, extraordinárias que eu tive a oportunidade. Esse é o meu maior título, inclusive, ser namorado da Tati. Você pode esquecer todas as titulações, os doutorados, isso, aquilo. Ser namorado da Tati é um tremendo privilégio. Eu sou um homem de muita sorte. Eu realmente encontrei a verdadeira felicidade e eu espero e torço para que a gente fique para sempre o resto da minha vida. Que maravilha. Amo você. Que coisa mais linda é poder presenciar, né, o que a gente chama de romantismo brega, que na verdade nada mais é do que o lado bonito da vida, né? A gente conseguir expor os nossos sentimentos, a gente valorizar as pessoas que cruzam, né, o nosso caminho. Eu não tenho vergonha nenhuma. A sorte. Muito embora nas redes sociais digam que não pode falar, que não é pra falar. Mas eu sou sempre criticado. Eu também, eu falo, eu mando, eu expor, não tenho vergonha nenhuma. Eu tenho umas questões, eu dou aula de armamento e tiro também. Então eu vou lá e eu posto uma foto armado, aí já me fala uma coisa, não, mas você é bolsonarista. Eu falei, mas sou bolsonarista que eu postei uma foto, eu dou aula né, dou instrução de armamento e tiro. Aí eu posto um vídeo chorando, falando alguma coisa bonita, mas você é muito sensível, mas você... Tá polarizada, né? Entender, pessoal, que pessoas seguras, elas não fazem para agradar as outras pessoas, e sim por si. Então a minha personalidade é minha. Então eu sou forte, eu sou sensível, eu sou emotivo. Eu acho que isso que é o bonito, né? Você fazer por você. Eu faço por mim. E eu acho que foi ali que a gente se conectou tão bem. Claro, Né? Eu sou feliz assim, vou continuar sendo assim. Podem criticar, não estamos nem aí, né, Lucas? De jeito nenhum. Professor, depois dessa aula que o senhor aqui nos presenteou, o nosso patrocinador também trouxe um presente para você, muito mais humilde do que essa aula, obviamente, mas com coração. Claro. Presente da DLZ. Eu deveria estar aqui do meu lado. Olha só. Deixei aqui do ladinho dele aqui já. Que bom. DLZ é uma marca que eu fiz uma campanha com eles. Vou abrir, hein? Por favor, vê se você gosta. Olha aqui uma camisa. Isso, é uma polo linda, preta. Oi, uma calça. DLZ, hein? Obrigado, hein? Outfit completo, viu? Para você dar aula. Que maravilha. Aí, bonitão. Eu vou usar sim. Pra sair com a Tati. Linda, com linda. Estilo. Muito bonita. Eles é uma marca muito querida, eles são muito humanos, assim. Eles tratam os modelos com muito respeito. Belíssima camisa. Gostei. Linda, né? Tecido bom. Tecido muito bom. Se você também quiser conhecer a DLZ, aproveitem o desconto, cupom CAFEZINHO15 e obtenha esses 15% de desconto. Aí você viu que o professor já nos ensinou. Economizar sempre é bem-vindo, então façam a lição de casa, viu? Muito obrigado pela participação. Valeu, muito obrigado pela oportunidade de te conhecer. Nada. Eu sempre separo aqui uma mensagem de superação para o final, que tem relação à nossa conversa. Claro que sim. Então eu separei aqui uma mensagem, escrevi, vê se faz sentido para você. A vida financeira é só um espelho da vida emocional. Quando a gente aprende a lidar com o medo, com a ansiedade, com o vazio, o dinheiro deixa de ser um peso e vira apenas um meio. Superar não é ter mais, é se entender mais. É olhar para dentro e perceber que o verdadeiro equilíbrio não vem da conta bancária, vem da consciência. Porque quando a mente encontra paz, o bolso encontra direção. E é aí que o café da vida fica mais leve, mais quente e finalmente tem sabor de propósito. Assina embaixo, é isso mesmo. Concordo plenamente. Gostaria de compartilhar alguma mensagem com quem está começando, com quem quer mudar a vida, deixar suas redes sociais para as pessoas te seguirem. Claro, bom, eu não sou tão ávido assim como o Lucas, tão famoso quanto o Lucas, mas tenho lá um Instagram também, que é professor_Khatib, né? KHATIB. Fiquem à vontade. Já deve estar aqui, nosso editor é bom, viu? Já deve estar aqui embaixo. Para seguir, sem nenhum problema. Bom, o que eu quero deixar de mensagem para todos aqui é que, em primeiro lugar, a gente precisa tratar do emocional das pessoas, né? Existe aí uma convulsão muito perigosa, né? Duvidem, né, de ganhos rápidos, não se comparem com os outros, né? Eu acho isso uma grande bobagem, uma grande perda de tempo. Pense assim também, que isso é uma grande bobagem. Seja feliz com o que você tem, com o que você é, com o que você verdadeiramente é. Não se importe com a opinião dos outros. Lucas, se eu me importasse com a opinião dos outros, desde que eu perdi meu pai até os dias de hoje, eu jamais chegaria nem na metade das coisas que eu consegui, que eu conquistei. Então nunca se importe com o que os outros vão falar. Muitas das pessoas vão falar algo negativo pra você, porque não conseguiram lograr êxito naquela conquista. Né? Elas querem que você se frustre. Claro, isso eu ouvi a vida inteira, né? Seja prestando um concurso público, seja terminando meu doutorado, meus doutorados e tal. Isso não vai dar, você nunca vai conseguir, eu nunca consegui, então
você é você. Você não me conhece, eu não te conheço, não sei dos teus potenciais. E nunca duvide dos seus potenciais. Você pode chegar onde você quiser. Né? Eu sou a prova viva disso, Lucas é a prova viva disso. Então não ligue, né, para aparência principalmente. Eu sei que isso é difícil de falar, eu sei que vai rolar uma tentação, mas se preocupe em primeiro lugar com você, com o teu espiritual, com a tua mente. Depois vá atrás dos teus objetivos financeiros, materiais, naquilo que te faz feliz. Né? Eu acho que essa é a principal mensagem. Essa é a principal mensagem. E que baita mensagem, viu? Mais uma vez, doutor, muito obrigado. Valeu, Lucas. Valeu. Obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui. Me caças, tu caça. Graças. Agora bora comer mais um bolinho ali que a gente... claro. A gente fez com muito carinho. Eu fiz, viu? Eu fiz aquele bolinho. Eu recomendo, hein? Eu recomendo esse bolo aí. Eu comprei, mas tá delicioso. Um beijo especial para todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Se vocês gostarem, né, do que estão vendo aqui do cafezinho, compartilhem esse episódio, deem like, ativem o sininho, que tudo isso nos ajuda. Produzir o cafezinho não é fácil, mas a gente faz de coração, então espero que vocês estejam gostando. Um beijo no coração de cada um e fiquem sempre com Deus. Tamo junto. Gostou? Pô, muito legal. Valeu? Conversa legal, bacana. Pô. Gostoso.